Faz alguns dias que eu tô tentando gravar essa mensagem e tem alguma coisa que tá me impedindo. Alguma força está impedindo que essa mensagem seja gravada. Aqui estou eu porque eu sou muito persistente. Eu não tenho a mínima ideia do que vai sair nesse vídeo. Provavelmente eu faço alguns cortes. Mas o que será que o Espírito quer nos dizer? Vamos descobrir. Esses dias, desde o último vídeo que eu postei aqui, eu tô com uma música na cabeça. Eu não lembro o nome da música, mas ela fala muito de milagre. Que eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu melhor. Você sabe que eu fiz de tudo, mas ele não me ouviu e preferiu este outro mundo. É um rap. Como se alguém estivesse se esforçando demais por alguma coisa ou por alguém. Principalmente por alguém. E é como se esse esforço é em vão. Rei de paus. Qual é a mensagem de hoje, Espírito? A morte. Nove de copas. Aqui eu vejo muito esforço, muito esforço. Muito esforço, muita energia em alguma coisa, como se alguém estivesse colocando muita energia para transformar alguém. Você sabe que eu fiz de tudo, mas ele não me ouviu e preferiu este outro mundo. Acho que a gente está falando de uma figura paterna, como se uma figura paterna, um homem estivesse se esforçando demais por um filho ou por alguém que está na responsabilidade dele. Do que a gente está falando, Espírito? Sim, ó. Página de paus. É como se esse homem fosse responsável por um menor de idade. E esse menor de idade não quer se transformar, não quer ser melhor, não quer ouvir os conselhos, não quer fazer o que tem que ser feito. Talvez um jovem rebelde que não quer ir para a igreja, um exemplo. Ou o jovem rebelde que não escuta os conselhos do pai. Um jovem rebelde que só quer fazer o que ele quer. E aí, essa figura paterna não vai conseguir transformar esse jovem na base da marra, não vai. Não vai. Tem que ser pelo amor. Se não for pelo amor, não vai dar certo. Virou aqui. Cavaleiro de Ouros. O mundo. E o Seis de Ouros. É como se essa figura paterna, é como se esse rei de paus estivesse colocando, além da sua energia, estivesse se desgastando energeticamente, tentando educar esse jovem. Além disso, ainda está investindo dinheiro. E não está tendo retorno. É como se, não sei, tivesse até querendo que estude fora do país.
ou pensando em mandar o jovem para outro estado, para outro país, para outra cidade, para fazer com que ele não se perca. Talvez essa figura paterna está muito preocupada com a não só com a educação desse jovem, mas com a própria vida. No fundo do deck é a justiça. Talvez esse jovem até está envolvido com alguma coisa errada financeiramente. Ou está começando, essa figura paterna está começando a perceber que esse jovem está querendo se envolver com coisas erradas do mundo. E que no futuro a justiça vai cobrar. Esclareça essa leitura, por favor. A carta do enforcado. É como se essa figura paterna estivesse percebendo que esse jovem está se enforcando com a própria corda. E tá lá falando, tentando na base da marra, na base da força, gastando energia, fazendo além do que pode para tentar abrir a mente desse jovem, mas ele não quer ouvir. Talvez essa figura paterna, esse rei, quisesse que o filho seguisse os mesmos caminhos dele. E esse jovem está querendo ir por um outro caminho. Talvez até esse caminho que esse jovem queira não seja ilegal, mas na mentalidade dessa figura paterna não vai dar retorno financeiro. É como se estivesse perdendo tempo. E aí ele quer, na base da marra, fazer com que esse jovem siga os mesmos caminhos dele. É como se o filho tivesse que seguir os mesmos caminhos do pai e o filho quer ir por um caminho diferente e o pai está tentando a todo custo fazer esse jovem seguir os caminhos dele. É como quem diz assim, que o pai quer que o filho siga a mesma profissão, o filho quer ser artista e o pai quer que o filho seja advogado, por exemplo. O que esse enforcado quer dizer pra gente? O que a carta do enforcado quer dizer pra gente? As de copas. Eu vejo aqui como se esse filho, esse jovem, tivesse apaixonado por alguém. Ou apaixonado por outra profissão, por outra coisa, por outra atividade. Tipo, como se tivesse um sonho a seguir e o pai não deixa. Que o pai pensa, essa figura paterna pensa que é perca de tempo, perca de energia, não vai trazer retorno financeiro. Ou se for um relacionamento, que esse relacionamento não tem nada a ver com ele, que tem que ser alguém da mesma classe econômica. E o filho, esse jovem quer seguir por um caminho diferente que o pai não aprova. O que mais, espírito? Seis de paus. Eu vejo aqui como se essa figura paterna quisesse que esse jovem siga os mesmos caminhos para ter um tipo de reconhecimento. Mas ele não quer. Ele quer seguir o próprio caminho dele. O que esse jovem quer fazer? Caiu no chão. O julgamento. Aqui eu sinto que não é nada fora da lei, não é nada ilegal. Essa figura paterna não acredita nos dons que esse jovem tem. Talvez esse jovem fale muito sobre espiritualidade, talvez esse jovem tenha se apaixonado pela arte, pela música e queira seguir o caminho de ser artista. Talvez tenha até se apaixonado por uma mulher assim e o pai não aprova. Talvez esse jovem fale muito de espiritualidade livre e essa figura paterna seja rígido da igreja, porque ainda vem assim na minha cabeça aquela música. Vocês sabem que eu fiz de tudo, mas ele não me ouviu e preferiu este outro mundo. Este outro mundo pode ser até o espiritual. Por exemplo,
Muitas pessoas da igreja, independente da denominação, têm muito preconceito com o tarô. E o tarô, no meu ponto de vista, de alguém que já frequentou a igreja, várias igrejas, alguém conhecedora da palavra, na minha visão, o tarô é só mais uma ferramenta de autoconhecimento e de comunicação com o divino. Então, existem pessoas, principalmente pessoas mais velhas, como esse rei de paus me mostra um homem mais velho, uma figura paterna mais velha. Esse tipo de gente tem muito preconceito com o que se chama, o que se diz espiritualidade livre, ou até mesmo tarô. Ó, no fundo do deck, o Cavaleiro de Espadas. É como se esse jovem tivesse outra mentalidade, uma mentalidade diferente do pai dele, quisesse comunicar essa mentalidade de uma forma diferente. Por exemplo, o tarô. Então, por que ter preconceito com o tarô se o tarô é só mais uma ferramenta de comunicação, assim como a Bíblia? É como se cada carta, comparando com a Bíblia, é como se cada livro da Bíblia fosse uma carta, é um arquétipo, é alguém que conta uma historinha, por exemplo. Então, para que ter preconceito com isso? Para que hoje em dia tá tudo tão moderninho, contanto que não tenha falta de respeito, contanto que não tenha nenhuma blasfêmia, contanto que não desrespeite a Deus essa ferramenta, contanto que a pessoa não usa essa ferramenta para desrespeitar a palavra de Deus, para mim tá ok. Eu acho que tá ok. Assim como tem pessoas que usam essa ferramenta, usam o tarô para manipular, para enganar, para, sei lá, contar mentiras. Assim também tem dentro da igreja. Eu mesmo, por exemplo, já conheci várias pessoas que pregavam a palavra dentro da igreja e que são grandes mentirosos, falsos profetas. Então, tá na hora de abrir a mente. Tá na hora de abrir a mente e tentar enxergar o mundo como a visão de um jovem. Como a visão de um jovem. Porque o passado ficou para trás. Então, se a pessoa fica rígida nesse pensamento do passado, de alguém mais maduro, rígido, como muitas igrejas, muitas doutrinas de várias igrejas pregam essa rigidez, você nunca vai atingir a iluminação. Essa figura paterna nunca vai atingir a iluminação. E ainda vai espantar o jovem, porque o jovem não vai querer ficar perto dessa figura paterna e vai querer desbravar um mundo sozinho. O mundo. Então, tá na hora de ser mais maleável com as verdades das outras pessoas, porque não existe nenhuma verdade absoluta. Não existe. A cada verdade vai depender do observador. Então, a minha verdade pode ser diferente da sua verdade, porque você não caminhou com os meus sapatos. Você não passou tudo o que eu passei. Então, eu posso falar alguma coisa aqui, abrir sua mente, fazer você enxergar por outro ponto de vista, que a carta do enforcado fala sobre isso, enxergar as coisas com outro ponto de vista, outra visão, e você pegar aquilo que faz sentido pra você e descartar o que não faz, tá ok. Agora, aquelas pessoas que vivem só olhando pra frente, como se fosse cavalo, assim, que tem aquele negócio que bota na cabeça do cavalo que só olha pra frente, perde a oportunidade de conviver com as pessoas e de enxergar o que tá à volta. Infinitas possibilidades. Assim como tá escrito na Bíblia, Deus mesmo fez de propósito, separou as pessoas em várias nações diferentes, falando várias línguas diferentes. Isso, no meu ver, é para mostrar que ninguém vive a mesma verdade. Para mim, a única verdade absoluta é que Jesus Cristo veio para a Terra para salvar a gente dos nossos pecados. Só. O resto é tudo conversa. E aí essa conversa vai mudar a percepção de cada um com base nas suas vivências. Ai, caiu no chão. Qual é o conselho final, Espírito? Ó, o Sol. 3 de copas. 5 de espadas.
3 de espadas e a estrela. Aqui fica bem claro pra mim, só chega a iluminação e a cura, e você só consegue ter um bom convívio com as pessoas que você ama e celebrar quando você respeita a opinião do outro. Mesmo que a opinião e a verdade do outro seja completamente diferente de tudo aquilo que você aprendeu. E aí, respeitando a opinião e a cultura do outro, respeitando a forma do outro de se comunicar, de pensar, de se expressar, respeitando as paixões e a verdade do outro, mesmo que seja mais novo, porque muitas pessoas falam, respeita os mais velhos, respeita os mais velhos. Lógico que tem que respeitar os mais velhos. Mas os mais velhos também têm que respeitar os mais novos. Porque os mais novos estão aí para ensinar a gente coisas que a gente não sabe. Ou seja, tá na hora de começar a abrir um pouco a mente e enxergar as coisas com outra perspectiva, uma perspectiva mais maleável, digamos assim. Não moderninha, porque você não é obrigado a aceitar tudo. Não. Mas abrir a mente para absorver as informações de uma forma diferente, para assim poder comemorar com quem você ama. Porque pessoas muito rígidas afastam as pessoas. E aí tá achando que só porque você vai todo dia pra igreja e você é mais velho, você tem o perdão absoluto e que você vai pro céu? Sendo que você, um exemplo, nem respeita a opinião das pessoas que têm seu sangue? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Não tem como atingir a iluminação e a cura espiritual julgando e apontando o dedo para a verdade do outro como se fosse um erro. A mensagem está muito clara para mim. No fundo do deck, o louco. O louco fala de começar novamente, do ponto zero. De se jogar para o desconhecido. De não ter medo do novo. Por mais que a pessoa é mais velha, tem muitos anos de vida e uma trajetória muito grande de vida, isso não quer dizer que a pessoa sabe de tudo. Não quer dizer. Até o ancião que está pregando lá na frente da igreja, ele tem coisas a aprender com os jovens. E uma pessoa, quando é humilde de coração, ela assume isso para si mesma e deixa a porta aberta para conhecer o novo. Por mais que não concorde com tudo, abre a mente, abre a porta de si mesmo para aprender o novo com os jovens. E muito se fala da nova geração, né? Espiritualmente falando. Que essa nova geração vem para abrir as portas da iluminação mundial, como se elevasse a vibração da Terra. Por quê? Porque essa rigidez já não é o suficiente para fazer com que as pessoas entendam e descubram a verdade de Deus. Essa rigidez, muitas pessoas fogem dessa rigidez. Muitas pessoas que até têm vontade de aprender a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, sentir a presença de Deus, não vão, correm da igreja. Por quê? Por causa dessa rigidez. Então tá na hora de ser mais maleável para atingir mais vidas, para espalhar mais e mais e mais a palavra de Deus de uma forma mais simples. Igual aqui no YouTube, muitas pessoas falam a palavra de Deus de uma forma mais simples e atingem muitas pessoas. Eu não tô falando que não é para ninguém ir pra igreja. Se você gosta de ir pra igreja, continue indo pra igreja. Mas tenta abrir tenta abrir o coração para receber as informações dos mais jovens de uma forma mais amorosa, para não afastar, não impor a sua verdade, não querer forçar a transformação do outro, porque a vida do outro não tem nada a ver com a sua vida, embora seja da mesma família e do mesmo sangue. Os passarinhos lá fora, confirmation. Filho
A gente bota o filho no mundo, cria o filho pro mundo, para viver a vida dele, não para viver a nossa. E o pai e a mãe, o responsável que quer forçar o filho a seguir o mesmo caminho, só vai afastar. Só vai afastar. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Quando a gente prende, quando a gente força, quando a gente quer que o outro faça as coisas a pulso, conforme a nossa vontade, a pessoa foge, a tendência é a pessoa correr. Isso acontece com todo mundo. Então fica aí a reflexão. Eu vou tirar uma carta com o baralho do Osho. Vou tirar uma carta com Conselho dos Anjos. Qual é a mensagem dos anjos para essa leitura? Viraram... Ai, meu Deus, olha. 111. Os anjos estão prontos para te apoiar por completo nesse esforço para que possa co-criar com o universo uma vida que ama. Sou criativo. 1111. O universo está organizando pessoas e experiências no seu caminho para te apoiar, para você ter êxito e ajudar a despertar a quem realmente és. Estou despertando, ou seja, o universo está te apoiando e colocando as pessoas certas no seu caminho para fazer você despertar e enxergar o mundo com outra perspectiva. Uma perspectiva mais elevada, não rígida. Então, o número 111 pode ser importante para alguém. Tá na hora de começar a enxergar as coisas com outro ponto de vista. 99. É hora de realizar a missão da sua alma e da sua vida. Tem um propósito superior nessa vida e só você pode cumprir. Sou valente. Destrava seu verdadeiro poder. Bom, essa é a mensagem, eu fico por aqui. Beijo, curte e se inscreve no canal para apoiar a colega. Bye!